Efésios, capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 16, que diz assim, eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Por essa razão, e a gente já vai descobrir qual é a razão, ajoelhe-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra, e oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça vocês, no íntimo do seu ser com poder, no homem interior, em outras versões, por meio do seu Espírito. Que o Senhor nos abençoe, os irmãos podem se sentar. É uma honra estar aqui para compartilhar a palavra de Deus, algumas reflexões, no último domingo do ano. Hoje é dia 30 de dezembro, o último domingo de 2018, e talvez muitos de nós, eu entre eles, já estamos fazendo as metas, né, para 2019. Daqui a 2 dias já estaremos em 1º de janeiro e começamos, e é bom fazer as metas para 2019, as resoluções para 2019. Mas, assim, a minha questão aqui para nós é: alguém se lembra das metas que a gente fixou um ano atrás, para 2018? O que aconteceu com as metas que a gente fixou para 2018? A gente conseguiu realizar alguma ou algumas? Porque, assim, frequentemente, né, a gente quer o resultado, a gente quer a meta, mas não quer o processo para levar a meta. A gente quer emagrecer, mas a gente não quer fazer dieta. Né? A gente quer ficar com mais força física, mas a gente não quer ir na academia 3 vezes por semana. A gente quer que magicamente, muito obrigada, irmão Patrick, esse resultado aconteça. A gente quer aprender alguma coisa, mas a gente não quer estudar. A gente quer evangelizar, mas a gente não quer ter o trabalho de orar pela pessoa e ir visitar ou ir falar. A gente, na verdade, tende a repetir aquilo que a gente está acostumado a fazer. A gente tende a fazer aquilo com o que a gente já está confortável. Acontece que qualquer coisa para a gente aprender, ou mudar, ou transformar na nossa vida, sempre vai ter um desconforto. E a gente tende a evitar isso. Na verdade, as pesquisas mostram, lamento dizer isso, mas que 80% das resoluções de ano novo já foram abandonadas ou esquecidas em fevereiro. Tá? E, além disso, eu até recentemente, tem poucas semanas, eu li um artigo de um estudo de alguns psicólogos explicando por que, na verdade, as resoluções de ano novo, como regra, vão fracassar. E elas vão fracassar, basicamente, porque nós somos fracos. A gente precisa encarar isso. Nós somos fracos, nós temos pouca força de vontade, temos pouca determinação de fazer, nos engajar nos processos necessários para as mudanças que as nossas metas querem. A gente tende a fazer aquilo com que a gente... É meio deprê isso, mas vai melhorar. A gente tende a fazer aquilo que a gente está acostumado a fazer, só que aquilo que a gente está acostumado a fazer não vai levar a gente onde a gente quer chegar. Bom, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque Paulo, aqui nesse texto, inspirado pelo Espírito de Deus, ele sabia bem disso. E ele pede nessa oração, que ele começa no versículo 14, a primeira coisa que ele pede, dentre outras que ele vai pedir, é que nós sejamos fortalecidos poderosamente, fortalecidos de maneira vigorosa, fortalecidos com poder pelo Espírito de Deus no nosso homem interior, ou no nosso íntimo, como algumas outras traduções dizem. Então, esse é o primeiro pedido de Paulo, dessa oração. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar hoje um pouquinho com vocês, sobre esse primeiro pedido de Paulo nessa oração
que ele registra aqui na carta aos Efésios. Que nós, cada um de nós, que eu e você, sejamos fortalecidos poderosamente no nosso homem interior pelo Espírito de Deus. Porque nós, por nós, somos fracos. Muito bem, de que Paulo está falando aqui? Qual é o contexto dessa oração? De onde que ela surge? Os capítulos anteriores de Efésios, Paulo está explicando duas coisas absolutamente incríveis. A primeira, ele está explicando o plano da salvação, como que Deus enviou o seu Filho para morrer e, pelo seu sacrifício, oferecer perdão de pecados a judeus e a não-judeus, que era uma distinção muito importante na época, como que Deus reconciliou as pessoas que eram inimigas de Deus com ele, como que ele proporcionou perdão, e mais, como que ele não apenas perdoou as pessoas, oferece perdão e continua oferecendo hoje perdão, mas ele também, porque ele podia só perdoar, né? Perdoou, reconciliou, já estava bom demais, mas não. Deus, além disso, nos adotou como filhos, nos fez integrar a família de Deus, a igreja. E essa é a primeira coisa que Paulo vai explicar. E a segunda coisa que Paulo vai explicar é, essa família de Deus, essa igreja, ela tem uma missão que Deus deu. E essa missão é a missão de tornar conhecido esse plano incrível de Deus. É isso que Paulo vai falar lá nos versículos 10 e 11 do capítulo 3, que a igreja vai, por meio da igreja, essa incrível coisa que Deus planejou em Cristo vai se tornar conhecida. E Paulo vai dizer, essa missão da igreja é tão incrível que, olha, eu estou preso. Paulo estava preso quando estava escrevendo essa carta. Mas não se abalem, não se entristeçam porque eu estou preso. Porque, olha só, Deus é que está controlando essa missão. E a minha prisão aqui faz parte do plano de Deus. É o versículo imediatamente anterior, o versículo 13 do capítulo 3. Né? Paulo diz, peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Então, Paulo vai dizer, olha, Deus fez um plano absolutamente incrível para salvar as pessoas. E mais, não só salvar, ele trouxe essas pessoas, nós, para fazermos parte da família de Deus, para sermos filhos de Deus, e deu a essa família, que somos nós, uma missão que é tornar esse plano conhecido. E essa é uma missão na qual Deus está engajado, e, portanto, as dificuldades da vida, as aparentes dificuldades, eu estou preso, enfim, nada disso vai impedir essa missão. Portanto, não se abatam. E aí Paulo para e faz essa oração. Mas por causa disso, por causa dessa missão, por causa disso que eu estou explicando para vocês, eu oro e peço algumas coisas. Para que a gente seja capaz de ser tudo aquilo que Deus nos fez para ser quando nos salvou em Cristo Jesus. Para que a gente seja capaz de ser esse agente de comunicação do plano de Deus. Paulo faz essa oração. E a primeira coisa que ele pede é isso. Que nós sejamos fortalecidos poderosamente no nosso homem interior pelo Espírito de Deus. E a oração segue. A gente não vai, falar das outras coisas, mas Paulo vai dizer, uma vez que a gente seja fortalecido com poder no homem interior pelo Espírito Santo, nós vamos conhecer a Cristo. Cristo vai habitar em nós plenamente. A gente vai ser arraigado no amor de Cristo. A gente vai conhecer realmente a largura, a dimensão enorme do amor de Cristo. A gente vai ser cheio da plenitude de Deus. E Paulo termina, olha, e pode ser que vocês estão achando que isso está difícil, mas Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós podemos pedir ou pensar. Então, por mais fracos que nós sejamos, o poder de Deus é maior. Por mais fracos que nós somos, o poder de Deus, o poder do Espírito de Deus de nos fortalecer e nos transformar naquilo que Ele quer que nós sejamos é maior. Então, olha só, não estou, diz Paulo, né? Isso que eu estou pedindo parece grande,
mas Deus é maior para fazer mais ainda daquilo que eu estou pedindo. Então, esse é o contexto que Paulo conta, né? Os capítulos anteriores e essa oração. E agora a gente vai, e é isso que eu gostaria de fazer, mas o que significa isso, né? De forma mais concreta, ser fortalecido no homem interior, o nosso interior, poderosamente pelo Espírito de Deus. E eu quero compartilhar aqui 3 chaves, que eu estou chamando de 3 chaves sobre esse texto. A primeira chave é a seguinte. Primeiro, o que é homem interior, né? Ou, enfim, no íntimo e tal. Essa expressão vai dizer respeito a aquilo que se passa dentro da gente. A nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, os nossos desejos, que muitas vezes se manifestam em ações também. Mas, eventualmente, não. Às vezes estão só dentro da gente. Quer dizer, as nossas vontades, os nossos desejos, a nossa forma de pensar, nossas emoções, tudo isso é o nosso homem interior. E é tudo isso, na verdade, que vai definir a forma como a gente se comporta, as opções que a gente faz. Então, é disso que Paulo está falando. A primeira chave envolve o seguinte. Nós precisamos reconhecer que nós somos fracos, mas de forma específica, e orar submetendo essas fraquezas a Deus e pedindo que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça a respeito dessas fraquezas. Então, porque muitas vezes nós temos fraquezas no nosso mundo interior, mas a gente não consegue resolver, a gente tenta, não consegue, e a gente deixa lá no canto, né? A gente deixa lá, não, mas é assim mesmo, assim, só no céu, né? Esse argumento do só no céu, né? Só no céu, não, no céu isso vai resolver. Não, ok, no céu muita coisa vai resolver, mas a gente, para que o Espírito Santo comece a nos fortalecer poderosamente no nosso homem interior, a primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer a nossa fraqueza. Às vezes a gente acha que consegue, mas não consegue. A gente acha que consegue vencer determinada coisa. Não, eu preciso de um pouco mais de disciplina. E não consegue. Então, a primeira coisa é a gente reconhecer diante de Deus, em oração, fraquezas, confessar diante de Deus e pedir ajuda. Senhor, meu coração está indiferente para as pessoas que não são crentes. Essa é a realidade. Estou preocupada com o meu trabalho, com os meus filhos, com a casa que eu quero comprar, juntar dinheiro. E as pessoas, eu não estou nem aí. Essa que é a realidade. Eu preciso que o Espírito Santo trabalhe no meu coração e me quebrante, me fortaleça no meu homem interior, na minha mulher interior, no caso, para que me transforme. Isso é uma fraqueza, eu não consigo. Eu ouço a mensagem, eu ouço o pastor falar que a gente vai trabalhar sobre evangelismo, mas assim, Senhor, na real, não estou indiferente. Precisamos confessar e colocar diante de Deus. Lembre da parte final da oração. O Senhor é poderoso para fazer mais do que nós pedimos ou pensamos. Mas a gente precisa reconhecer a nossa fraqueza e colocar isso diante de Deus. Senhor, eu tenho uma tendência de julgar as pessoas. A pessoa começa a falar um problema, ao invés de eu ter misericórdia, começa, mas também? Não falo, mas penso. E a isso eu não consigo ter misericórdia das pessoas porque eu tenho um reflexo de julgar as pessoas. Isso é uma fraqueza que a gente precisa... Senhor, me ajuda. Não consigo, tenho esse gatilho na minha cabeça. É uma fraqueza, esse Espírito de Deus me ajuda, me fortalece nesse aspecto. Senhor, falo demais. Falo demais, magoo as pessoas. Tenho dificuldade de ser benigno. Senhor, eu sei que eu preciso fazer o culto doméstico com os meus filhos, mas o sofá é tão atraente. É uma fraqueza, mas se a gente não reconhecer e não colocar diante de Deus e pedir ajuda, porque nós somos fracos. Mas se a gente orar e colocar diante de Deus,
como o pastor falou, se a gente começar a orar, o Espírito Santo de Deus vai nos fortalecer poderosamente no Espírito. Senhor, me chateio com tudo. Quando não é do meu jeito, eu já não quero ajudar. Senhor, uma fraqueza. Estou querendo me agradar, não estou querendo servir. Me ajuda. Bom, essa é a primeira chave, né? A primeira chave, então, é reconhecer nossas fraquezas de forma específica. Não é assim, o Senhor, eu sou fraco, assim, na generalidade, né? Que nem o pessoal pede perdão assim, Senhor, me perdoa. Pelo quê? Não perdoe. Um perdão genérico. Um perdão, assim, perdoa tudo. Não, né? Reconhecer as nossas fraquezas, colocar diante de Deus e pedir ajuda. A segunda chave virá depois da história. Imagina que você recebeu o seu papel e recebeu uma passagem para ir no Brasil. E você vai rever um amigo, uma amiga, um parente, uma pessoa muito querida que você não vê há muito tempo. E você vai ficar com essa pessoa um dia inteiro. Um dia inteiro. Aí depois você tem que voltar, mas enfim, um dia inteiro. E aí você chega lá, aí você chega de madrugada e de manhã vocês conversam assim 10 minutos. Aí você, depois daqueles 10 minutos, a pessoa, tipo assim, te ignora, como se você não existisse. Então você entra no carro com ela para ir para o trabalho, que você vai passar o dia com ela. Aí você vai, tal, a pessoa nem fala com você, você fala alguma coisa, né, puxa um papo, a pessoa te ignora completamente. Fala no telefone com outras pessoas como se você não estivesse presente. E aí passa o dia assim, você fica lá no canto, fala alguma coisa, a pessoa não responde. Na hora do almoço, a pessoa come lá num canto, nem olha para você. Aí vocês estão voltando para casa, mesma coisa, mas aí você pensa, bom, agora, né, a pessoa estava focada lá no trabalho, agora a gente vai poder conversar um pouco. Chega em casa, a pessoa fica tipo 1 hora no Facebook, no celular. Aí você até faz algum comentário sobre as pessoas ali que ela está curtindo e tal, mas o sujeito não responde. Não se te ignora. Aí janta lá com a família, nem se apresenta você para as pessoas da família. Aí, tipo assim, aí chega na hora de dormir, acabou o dia, ele olha para você, fala umas meia dúzia de palavras assim, meio sem sentido e dorme. Que tal? Que tal esse seu amigo, amiga, parente, sei lá? Não é assim que a gente trata o Espírito Santo de Deus que habita em nós muitos dias? A gente fala de manhã, faz uma devocional, 10 minutos. E depois, a gente se comporta muitas vezes como se o Espírito Santo fosse para a gaveta. E a gente passa o dia como se ele não estivesse conosco. E o ignora completamente. A segunda chave dessa oração de Paulo, que nós sejamos fortalecidos poderosamente no nosso homem interior pelo Espírito de Deus, a segunda chave envolve a gente ter a percepção, a consciência, a compreensão de que o Espírito de Deus, que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor do Universo, uma vez que nós entregamos a nossa vida a Jesus, está conosco. Está conosco. Está conosco. O que a Bíblia fala sobre isso, queridos? Se a gente começa lá em Gênesis 5:24 diz: e Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. Depois, lá em Miqueias, Deus diz assim: o que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com teu Deus. O que Jesus dizia para as pessoas? Siga-me, segue-me, vem, anda comigo. Quantas vezes nas cartas de Paulo fala: andai em espírito. O que significa isso? O que significam essas expressões de andar com Deus, andar em espírito? Significa estar em constante contato com o Espírito de Deus, com a presença de Deus no nosso dia a dia.
estamos andando essa ideia de nossas atividades cotidianas. Não é necessariamente andando, mas no seu trabalho, na sua casa, fazendo o que você faz no seu dia a dia. O Espírito Santo de Deus está ali. Então, assim, às vezes não é tão surpreendente que a gente não seja tão fortalecido no Espírito, pelo Espírito, se a gente ignora o Espírito de Deus durante a maior parte do tempo. Quer dizer, o Espírito Santo de Deus está conosco, mas a gente se comporta como se ele não estivesse. A gente o ignora. A gente não fala com ele. E eu não estou falando de uma sensação mística da presença de Deus. Às vezes a gente tem essa sensação, né, da presença de Deus. A gente sente isso. Mas nem sempre a gente sente isso. E a gente não precisa sentir isso para saber que Deus está conosco. Porque Deus está conosco. A Bíblia diz que Deus está conosco. E a gente não baseia o que a gente crê naquilo que a gente sente, sino que a palavra de Deus diz. Então, quer a gente sinta, quer a gente não sinta, Deus está conosco. Então, você está subindo a parede, rejuntando ladrilho, passando vacuum, dando banho em criança, fazendo marmita. Deus está conosco. Cortando cachorro, lavando cachorro. Enfim, fazendo lá o que você estiver fazendo. Dormindo, comendo, tomando banho. Deus está conosco. E aí, a outra coisa que a gente precisa lembrar é que Deus não é um amuleto, né? Tipo um pé de coelho, ferradura, essas coisas, um botão de emergência, né? Tipo assim, vê o carro de polícia, Senhor. Não, assim, Deus é o nosso socorro, bem presente na angústia. Mas Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa que está conosco. E é uma pessoa que tem uma vontade. E Ele quer nos guiar pela vontade dEle. Então, a segunda chave que eu quero compartilhar com os irmãos é: quanto mais a gente tiver essa percepção, essa consciência na nossa cabeça, o Espírito de Deus está comigo aqui agora, mais a gente vai ser fortalecido no Espírito, por meio do Espírito de Deus. Mais a gente vai ser fortalecido no nosso homem interior, por meio do Espírito de Deus. E às vezes, isso é muito curioso, porque é como se a gente não cresce realmente no que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que Deus está conosco, mas é como se a gente achasse que Deus mora aqui na igreja. Aí a gente visita Deus no domingo, na terça, na quinta, enfim. No dia que você vem, aí você visita Deus, aí depois você volta para casa. E Deus ficou aqui. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Deus veio habitar conosco. É o Emanuel, que nós acabamos de comemorar o Natal. O Deus conosco, que por meio de Jesus fez habitação dentro de cada um de nós. Então, se nós cremos nisso de verdade, isso absolutamente transforma a nossa vida. Quando eu era criança, tinha um corinho que falava disso, sob a perspectiva da santidade, que era assim: cuidado, olhinho com o que vê, cuidado. Alguém conhece? Olhinho com o que vê, o Salvador do céu está olhando para você, cuidado, olhinho com o que vê. E aí vinha a boquinha, a mãozinha e o pezinho, né? Bom, isso é verdade, só que assim, essa é apenas uma dimensão da coisa, a dimensão da santidade de Deus. Mas tem ainda tem a outra dimensão, que é o Senhor, Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, aquele que do nada fez o mundo, aquele que do pó fez o homem, aquele que controla o tempo, está com você. E está com você para te transformar, para te ajudar a ser santo, para te ajudar a ser quem Ele quer que você seja. Então, a percepção da presença de Deus conosco é transformadora sob muitos aspectos. Quando a gente está passando por alguma dificuldade, se a gente lembrar realmente que Deus está conosco, que Ele é o Senhor, Ele não foi surpreendido pelo problema. Ele já sabia. Ele sabe onde vai dar. E Ele está controlando. Ele é o Senhor. Quando a gente
vai desenvolver a percepção de que Deus está conosco, a gente começa a ter a visão que Deus tem. Que essa pessoa não é uma pessoa que está me atrapalhando ou uma pessoa inconveniente. É uma pessoa que Jesus morreu por ela. Deus ama essa pessoa. Deus está trabalhando na vida dela. O que Deus quer que eu faça aqui? Então, a segunda chave é essa percepção, essa compreensão, essa confiança naquilo que a Bíblia diz acerca da presença do Espírito de Deus conosco todo o tempo. E à medida em que a gente desenvolver, aprofundar essa comunhão no nosso caminhar, no nosso dia a dia, não apenas no domingo, não apenas na quinta-noite, com o Espírito de Deus, ele vai nos fortalecer com o seu poder cada vez mais, porque a gente vai estar andando com ele. Vai estar andando com ele. Essa era a segunda chave. Agora a terceira e a última, que também será precedida de uma historinha. Eu tinha porque ele morreu, um amigo que ele foi internado, fez muitas cirurgias ao longo da vida. E uma em particular, ele ficou internado 3, 4 meses, deitado. Carol não está aí hoje, mas o pessoal de saúde sabe que a pessoa vai ficando deitada, a musculatura vai atrofiando, né? E quando ele saiu do hospital, ele não conseguia andar, a musculatura das pernas estava toda atrofiada, ele não conseguia segurar livro, não conseguia comer sozinho, não conseguia levar a mão à boca, não conseguia nem erguer um copo cheio. Por conta disso, ele não tinha nenhum problema, foi a atrofia muscular por ficar deitado muito tempo. E aí, qual era a solução para isso? Fisioterapia. Né? O médico falou, olha, fisioterapia todo dia, em 30, 40 dias você vai ficar bem. Normal. E foi isso que aconteceu. Só que assim, fisioterapia dói. No começo, ele reclamava para chuchu, queria desistir, não, vou ficar aqui nesse sofá, não quero fazer nada não. À medida que ele foi fazendo, passou o tempo, aqueles movimentos que eram difíceis no início foram se tornando mais fáceis e no final dos 40 dias, fazendo fisioterapia todo dia, ele ficou normal, andando, comendo, tudo voltou ao normal. Toda a musculatura ficou em dia, digamos, de novo. E ele, enfim, seguiu a vida normal. Imagina se ele fizesse fisioterapia só uma vez por semana. Domingo de manhã. Quinta-noite. A terceira chave aqui dessa oração de Paulo é como é que o Espírito Santo de Deus vai nos fortalecer poderosamente no homem interior. A obediência porque a gente identificou, né? Chave 1, a gente identificou as fraquezas, confessou diante de Deus, começou a orar por aquilo, por aquelas fraquezas, para o Espírito Santo de Deus nos fortalecer. Aí tá, chave 2. Estamos ali caminhando com o Espírito Santo, todo dia, ao longo do dia e tal. O que vai acontecer, como o pastor bem observou? O Espírito Santo de Deus vai criar situações. Ele vai criar situações para nos fortalecer. E aí a gente vai ter que decidir se a gente vai obedecer a orientação do Espírito de Deus acerca daquele assunto ou se a gente vai repetir o que a gente está acostumado a fazer. E aí, como Paulo diz lá para Timóteo, né, exercita-te na piedade, cada vez que a gente obedecer a orientação do Espírito Santo, a gente vai ficando mais forte. A próxima obediência já vai ser mais fácil. Cada vez a gente vai sendo fortalecido no nosso homem interior. Então, a primeira vez que a gente começar a orar por uma pessoa, Senhor, eu quero falar de Jesus para alguém. Eu quero me dar uma oportunidade. Aparece aí. Deus vai dar. O Espírito Santo de Deus vai dar. E aí você vai começar a orar. E aí já vai ser mais fácil você orar pelas outras pessoas, porque você já vai ser fortalecido no Espírito naquele assunto. E a primeira vez que você falar de Jesus,
A segunda vez já vai ser mais fácil. A primeira vez que você fizer o culto doméstico, a segunda vez já vai ser mais fácil. Então, são as pequenas obediências, a orientação do Espírito acerca daquelas fraquezas que a gente colocou diante de Deus, vão nos fortalecendo. É como o exercício na musculatura. Parece impossível no início, mas o poder de Deus é maior para nos fortalecer. Então, por meio da obediência, pequenas coisas, as fraquezas que a gente colocou diante de Deus, a gente vai sendo fortalecido. E a próxima vai ficando mais fácil, e a próxima vai ficando mais fácil, e Deus vai, assim, nos transformando. E, de novo, perto de encerrar, não é a nossa força, é o Espírito de Deus. Por isso é que a primeira chave envolve a gente reconhecer a nossa fraqueza e orar. E colocar aquilo diante de Deus e clamar e pedir que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça. Porque a gente é fraco mesmo. A gente é fraco mesmo. Mas Deus é poderoso para fazer muito mais ainda do que nós pedimos ou pensamos. Deus é maior do que a nossa fraqueza. A graça de Deus é maior do que o nosso pecado. O poder de Deus é maior do que a nossa pequenez. Então, Deus é poderoso para nos transformar e para nos fortalecer. Agora, então, para concluir, a hora da gente aplicar isso para a gente, para cada um. E aí a gente tem 4 aplicações, possíveis. A primeira aplicação é, eu não estou nessa ainda, eu não tenho, que negócio é esse do Espírito de Deus? Talvez você ainda não teve essa oportunidade, talvez você ainda não teve o que Paulo fala lá nos capítulos 2 e 3, você não entregou a sua vida a Jesus, você não teve os seus pecados perdoados, e o Espírito de Deus ainda não habita em você, mas você pode tomar essa decisão hoje. Você pode tomar essa decisão hoje. Essa é a porta de entrada, e uma vez que você chegue diante de Deus e diga: Senhor, eu sou pecador, mas eu creio que o sangue de Jesus Cristo lá na cruz é poderoso para perdoar os meus pecados e me tornar filho de Deus, nesse momento o Espírito Santo de Deus vai habitar em você. E vai estar com você todo o tempo. Então essa é uma primeira situação. A gente vai orar no final. Se você está nessa situação, você tem essa oportunidade hoje, ainda em 2018, de começar 2019 num outro mundo. No mundo em que a sua vida é governada por Jesus. A segunda situação é, eu preciso identificar essas fraquezas. Eu preciso colocar diante de Deus quais são. Não escolha muito, não. 5, no máximo, tá? De cada vez. Porque senão a gente fica meio perdido sobre o que vai orar, né? Quais fraquezas que eu vou colocar. Peça até direção de Deus. Senhor, estou aqui com uma lista grande. Me dá um foco aqui de prioridade. Quais são as fraquezas que eu preciso ser fortalecido no Espírito, no meu interior, pelo Espírito de Deus? Eu sou fraco, eu não consigo, mas o teu Espírito pode me fortalecer. E colocar isso diante de Deus. E essa é uma bela resolução de 2019. Ao invés de a gente estabelecer as nossas próprias metas, sem prejuízo delas, a gente colocar: eu vou estar orando por essas 3 fraquezas aqui, para que o Espírito de Deus me fortaleça. Terceira aplicação possível. Eu até já tenho essas fraquezas aí, mas eu estou nesse negócio de que eu boto o Espírito Santo na gaveta quando eu saio de casa. Eu oro de manhã, 10 minutos, 15 minutos, tal, pá, gaveta. Eu preciso ter a minha mente renovada para andar no Espírito, para andar com Deus, para passar o meu dia com percepção clara e transformadora de que Deus está comigo. E a gente vai orar sobre isso. E a última chave é, talvez a gente até tenha essa percepção, a gente já está orando por algumas fraquezas, mas a gente está com dificuldade de obedecer. Que é a terceira chave. Quer dizer, há um momento em que a gente vai ter que decidir se a gente continua fazendo o que a gente está acostumado a fazer, se a gente continua
não fazendo o que deveria estar fazendo, ou se a gente vai obedecer aquilo que o Espírito Santo está nos dirigindo. Há um momento em que é um momento de obedecer. E é essa obediência que vai fortalecer pelo Espírito o nosso homem interior e vai fortalecer essa nossa musculatura espiritual. E talvez a gente precise orar para que o Espírito Santo não apenas nos crie as situações, mas que a gente obedeça. Nos ajude a obedecer. Opere não só o querer, mas também o efetuar e transforme o nosso coração. Vamos estar de pé com a permissão do pastor. Se alguém quiser vir aqui por alguma dessas 4 razões para nós orarmos, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você pode fazer isso hoje, 30 de dezembro. É a melhor resolução de ano novo, não, de vida inteira que você pode ter. O Deus Todo-Poderoso, o Emanuel do Natal, não é mais um menino. Ele é o Senhor do Universo. E Ele morreu para que você tenha os seus pecados perdoados, cada um de nós, e a gente possa ser não só perdoado, mas se tornar filho de Deus. E se você quer colocar diante de Deus fraquezas, para que o Espírito Santo nos fortaleça poderosamente, nos fortaleça com a sua força, e se você quiser vir aqui, nós vamos orar sobre isso também, para que a gente seja fortalecido nessas fraquezas, para que a gente seja fortalecido para obedecer e para que a gente tenha essa percepção que tantas vezes nos escapa da presença de Deus conosco todo o tempo. Se você quiser vir aqui, venha. Se você quiser ficar no seu banco, fique. Nós vamos orar por estas razões, para que essa palavra não seja só palavra, mas ela nos transforme hoje, amanhã, em cada dia de 2019, que no final de 2019 a gente possa olhar para trás e dizer: essas fraquezas já foram fortalecidas, agora eu preciso trabalhar outras, porque o Espírito Santo de Deus fortaleceu o meu interior pelo seu poder em relação a essas